Então vamos lá, essa é a segunda aula de equação de Schrödinger. Na realidade, essa vai ser a segunda e última aula de equação de Schrödinger. A gente não vai resolver todos os problemas clássicos aqui que a gente tem, a gente só vai fazer o poço quadrado infinito. Então, para essa disciplina aqui de Física Moderna 2, a gente vai parar por aqui, porque esse não é o nosso objetivo, fazer todas as contas. A gente vai ver muitos assuntos aí para frente, vocês vão entender por que a gente está pulando, entre aspas, essa primeira parte aqui. Então hoje a gente vai aplicar a equação de Schrödinger, a gente vai resolver um dos problemas clássicos, que é o poço quadrado infinito. Mas vamos só relembrar aqui a nossa motivação. O que era? A gente sabia, a gente viu no semestre passado, que a matéria pode ser uma onda. E a gente quer saber o que isso implica. Então lembra lá do comprimento de onda de de Broglie, da interpretação do Max Born. Então a gente sabe já que a matéria no nosso universo se comporta também como uma onda. E a gente quer extrair informações disso, né? A gente quer alguns resultados, prever algumas coisas que na época ninguém sabia, e a gente vai ver como isso foi feito. Então só para anotar aqui, ficar registrado no caderno de vocês, porque senão depois você vai ver o que você anotou e você não lembra o que a gente está fazendo. Então vou anotar aqui, ó. Agora que sabemos que matéria pode ser onda, queremos saber as implicações disso. Queremos saber as implicações disso. Disso o quê? Da matéria ser onda. E aí, como que a gente vai tentar descobrir essas aplicações? A gente vai tentar descobrir essas implicações. A gente vai tentar descobrir essas implicações resolvendo a equação de Schrödinger. Então, a gente vai resolver a equação de Schrödinger. Ah, mas não é assim que fala Schrödinger. Tudo bem, eu só sei falar desse jeito aqui. Então a gente vai resolver a equação de Schrödinger para a gente tentar descobrir quais são as implicações da matéria ser uma onda. Mas lembra, a gente não está resolvendo a equação geral aqui de Schrödinger, a gente está pegando um caso mais simples, um caso específico aqui para simplificar a nossa vida. Lembrando que para você resolver a equação de Schrödinger para casos mais complexos, aí só utilizando ferramentas computacionais. Mas alguns casos mais simples que já vão dar resultados legais, a gente já vai conseguir entender como todo esse processo funciona, a gente vai conseguir fazer aqui mesmo colocando algumas restrições. Que restrições são essas? A gente está falando de uma partícula só. Lembra aquela partícula de massa m. A gente vai trabalhar também inicialmente isso em só uma dimensão. Só no x a gente vai trabalhar, tá? Depois a gente vê como é que trabalha com mais dimensões. A gente também está vendo o caso não relativístico, e a gente, sem spin, né? Sem spin, não estamos levando em consideração spin, apesar de a gente sempre falar de elétrons aqui no caso, que tem de fato spin, mas a gente vai supor que ele não tem aqui, pode supor que ele tem, mas a gente vai supor que ele não afeta nada o que a gente está fazendo. E uma das coisas importantes que a gente viu na última aula, que V é independente do tempo. Então, a energia potencial aqui, ó, o potencial, as barreiras de potencial, elas vão estar sempre na mesma posição, elas não vão mudar no tempo. Por todas essas condições que a gente viu, e principalmente V ser independente do tempo, a gente viu que a gente consegue separar nossa função de onda em uma parte que depende só da posição, só de x, e de uma parte que depende só em y. Vamos relembrar aqui o que a gente fez na aula passada. A gente mostrou que o nosso psizão de x e t, ele era dividido em duas partes. Um psi minúsculo de x e um φ de t. A gente separou, a gente fez separação de variáveis.
E essa parte aqui dependente do tempo, a gente resolveu ela e a gente mostrou que ela vai ser sempre a mesma. Então a gente não precisa se preocupar com ela. Então o que que a gente mostrou lá? A gente mostrou que o nosso psizão de x e t, ele vai ser igual a esse psi minúsculo de x, e essa parte aqui dependente do tempo, que ela vai ser igual a i elevado a menos i et sobre h cortado. Então essa parte em verde aqui a gente não se preocupa mais, ela vai ser sempre a mesma, ela não depende do potencial. Essa parte em azul aqui a gente vai precisar resolver, ela depende do potencial sim. E aí a gente encontrou a equação de Schrödinger independente do tempo, que é basicamente a equação para a gente resolver essa parte aqui, ó, que depende só do espaço. Então, que equação que era essa? Vamos relembrar. Menos h cortado ao quadrado dividido por 2m. Derivada total. Lembra que a gente começou com a derivada parcial, mas depois foi para a derivada total. Por quê? Porque só depende de uma variável só e eu estou derivando em relação a essa variável. Então, a derivada parcial virou a derivada total. Dx ao quadrado mais v de x, psi de x, igual a i psi de x. Então, é essa equaçãozinha aqui que a gente vai resolver, é ela que a gente vai trabalhar. Então, a gente chegou até aqui na aula anterior. A gente discutiu várias coisas e a gente chegou aqui nessa equação de Schrödinger independente do tempo. E hoje a gente vai resolver ela para o caso do poço infinito. Mas aqui, para a gente conseguir resolver ela, a gente tem que colocar alguns critérios matemáticos que são bem óbvios na realidade, mas se você não escreve eles, talvez eles vão passar batido. Mas, de novo, qual que é o nosso objetivo? Resolver essa equação vermelhinha aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. Ah, é só matemática, Douglas? Só matemática. Lembra que a gente está falando de mecânica quântica. Mecânica quântica é mais matemática. Física quântica é essa parte aí mais abstrata, mais qualitativa. Aqui a gente quer a parte quantitativa. A gente quer fazer as contas de fato. Então, por isso que aparece bastante matemática nessa disciplina aqui. Então, para a gente resolver aqui, ó, eu vou colocar umas condições, e elas são bem óbvias, tá? E a gente vai discutindo conforme elas forem aparecendo. Então, tem algumas condições de existência dessa função de onda, dessa autofunção. Condições que o psizinho deve satisfazer. Então, vou escrevendo aqui, ó. Primeiro, ó, bem simples, bem óbvio. Essa função de onda, ela deve ser finita. Deve ser finita. Por que ela deve ser finita? Porque a função de onda ela não pode ser infinita. Lembra? A partícula tem que estar em alguma região do espaço. E ela não pode ter mais do que 100% de probabilidade de estar no espaço. Então, se esse valor vai para infinito em algum lugar, eu não consigo normalizar a função. Eu não consigo escrever a minha função de onda de forma que, se eu observar o espaço todo, eu vou ter a chance de 100%. Se ela é infinita, essa função, eu não vou conseguir fazer isso. Vai ter alguma região do espaço que vai ter, tipo, 300% de chance de encontrar partícula. Faz sentido isso? Não faz sentido. Outra condição aqui que a gente tem que ter é que a derivada ela também tem que ser finita. De x deve ser finita. Aqui talvez não seja tão óbvio assim de entender, mas vamos imaginar aqui uma função de onda aqui, ó, a função de onda. Ela tá aqui, ó, né? Vai ser, por exemplo, uma função oscilante, assim, ó. Aí, de repente, aqui, ó, subiu aqui, assim, ó, até o infinito. Isso aqui é uma derivada infinita. Eu não posso ter isso. Porque se eu tenho uma derivada infinita, esse aqui não acaba aqui, né? Ela vai até o infinito para sempre. Se eu vou ter uma derivada infinita, eu vou ter que a minha função vai ser infinita naquele ponto também. Não tenho como ter esse valor de derivada infinito. Outras. Ela tem que ter valores únicos em cada posição do espaço, essa é a minha função de onda. Então, ela tem que ter... Deve ter... valor único. Valor único. Único. Para cada x. Então, vou colocar uma setinha.
Vamos pensar aqui, ó, se minha função de onda tem dois valores para a mesma posição, aí também não faz sentido, né? Eu não sei qual que é, não resolvi nada. Essa minha função tem que ser única, ela não pode ter duas probabilidades diferentes para o mesmo ponto no espaço, não faz sentido, né? E de maneira análoga a derivada também. Derivada de psi de x. A dx deve ter valor único para cada x. Tem mais duas condiçõezinhas só. Essa minha função de onda ela tem que ser contínua. Já explico aqui melhor. Deve ser contínua. E ela sendo contínua assim, ó, imagine que vem aqui, ó. Aí para, ela continua aqui, ó. Não tem nada aqui, ó, no meio. Isso não pode acontecer, tá? Não pode ela acabar e continuar depois no lugar. Ela tem que, nem que seja assim, ó. Ela tem que estar aqui, ó. Tem que estar completinha. Não pode ela parar no meio e continuar depois. Então essa função ela tem que ser contínua. E ela também, a derivada, né, também tem que ser contínua. Então a derivada de psi de x ela deve ser contínua também. Então essas condições básicas de existência da minha função de onda, e imagina ela como os parâmetros, alguns parâmetros que vão ajudar a gente a encontrar essa função de onda. Que a gente vai impondo essas condições quando necessário, e aí vai facilitando a nossa análise aqui. Contínuo, tem acento nesse contínua? Eu acho que não, né? Então encara essas condições aqui de existência dessa minha função de onda como condições que vão ajudar a gente a encontrar esse psi no futuro. Então, conforme a gente for resolvendo, vão aparecendo incógnitas e utilizando algumas dessas condições a gente pode ajudar a gente a resolver o nosso probleminha aqui. E aí vamos então para o nosso assunto principal de hoje, que é basicamente o nosso objetivo aqui, que é o poço quadrado infinito. Vou desenhar ele para vocês aqui, ó. Problema clássico esse aqui, tá? Poço quadrado. É o mais simples de todos. Quadrado infinito. Mas ele já tem aplicações, tá? Eu vou dar a aplicação de TV de LED no final, tá? Utilizando o poço quadrado infinito. Então, vou imaginar aqui o nosso gráfico. Lembrando que a gente está em uma dimensão só. Aqui seria o x. E aqui seria a energia, só que eu vou escrever ela em termos da energia potencial, de V de x. E aí o que acontece? Vou imaginar que eu tenho uma barreira de potencial infinita para cá, ó, que é intransponível, tá? Vai aqui até o final. E quando eu chego aqui no ponto L, que eu vou chamar de L, pode dar a letra que você quiser, essa barreira aparece de novo. Então, ó, o que está acontecendo? Para a esquerda do zero, aqui é o zero, eu tenho uma barreira intransponível, que é diferente do que a gente viu na aula passada. A gente viu uma barreira finita, barreira de potencial finita. Aqui é uma barreira de potencial infinita. Aí não tem como passar, não tem tunelamento de jeito nenhum. Então você pode imaginar como se fosse um poço aqui. É um poço mesmo, quadrado, infinito. Ninguém consegue ir para cá e ninguém consegue ir para cá. A partícula ela vai estar confinada nessa região aqui do espaço, né? Ela vai estar confinada de 0 a L. Então vamos imaginar que a gente confinou uma partícula aqui dentro e a gente quer saber o que vai acontecer com ela. E esse é o nosso objetivo aqui. Nossa, até tô tampando um pedacinho. Tinha um xizinho ali, ó. Então aqui, ó, a gente confina a nossa partícula dentro desse potencial aqui infinito. Lembra o que você pode fazer um potencial infinito? Ah, você pode colocar um monte de carga negativa aqui do lado, carga negativa do outro. E aí você coloca o elétron aqui, ele não consegue sair, né? Se for muita carga, ele não vai sair de jeito nenhum. Vamos supor que seja infinito. E aí ele vai ficar preso aqui. É claro que não vai ser tão degrau assim, né? Se fosse cargas negativas, seria menos abrupto esse poço. Mas ainda assim, estaria preso ali o nosso elétron, a nossa partícula. E a gente quer saber o que vai acontecer se a gente colocar um elétron dentro desse poço aqui. O elétron, próton, o que quer que seja. Uma partícula dentro desse poço. O que a gente vai fazer aqui, ó? Qual que vai ser o nosso truquezinho para a gente conseguir resolver isso?
que a gente tem? A gente tem algumas condições de contorno. Eu vou escrever elas aqui bem bonitinho para que você consiga entender aqui com calma. Então, como o potencial é infinito, temos as seguintes condições de contorno. As seguintes condições de contorno. Quais são essas condições de contorno? Condições de contorno são as condições que aparecem na borda. O que eu posso dizer para você? Quando eu estou na posição 0, ou seja, quando a minha função de onda está na posição 0, quanto que ela tem que valer aqui? Vamos supor que a função de onda está nessa posição aqui. Quanto que ela tem que valer? Ela tem que valer 0, né? Porque é uma barreira infinita. Então, não vai ter partícula para cá, nem para cá e nem para cá. Então, quando ela chega aqui no 0, essa minha função de onda tem que ser 0. Se ela não fosse 0, o que ia acontecer? Eu ia dizer para vocês que tem partícula vivendo dentro dessa região aqui verdinha, o que não é verdade. A mesma coisa acontece do outro lado. Quando o x ele vale a lisão, quanto tem que ser essa função de onda? 0 também. Então, a gente tem essas condições de contorno. O que mais a gente pode escrever aqui? A gente percebe que dentro aqui, do poço, o V é 0. Então, aqui, dentro do poço, ou seja, o que é dentro do poço? É entre 0 e L. Dentro do poço, entre 0 e L, o V é igual a 0. Então, a gente tem essa condição aqui também. E aí, a gente já sabe aqui, a gente já sabe todos os valores da função de onda para valores menores do que 0. Quanto que vale a função de onda aqui, 0. Quanto que ela vale aqui? 0. Quanto que ela vale aqui? 0. Quanto que ela vale aqui? 0. E desse lado da direita, quanto que ela vale aqui? 0. 0, 0, 0, 0. Então, a gente já sabe os valores para valores de x menor que 0 e para maior do que L. 0, né? Porque não existe nada lá. Então, a gente só precisa resolver para aqui dentro. Aqui dentro. E, coincidentemente, aqui dentro, quanto que vale o V? É 0. Então, voltando lá para a minha equação de Schrödinger, independente do tempo, essa vermelhinha aqui, quando eu for resolver dentro do poço, o que vai acontecer? Isso aqui vai sumir. Por quê? Porque o V é 0 dentro do poço. Então, esse termo aqui, dentro do poço, só dentro do poço, esse termo aqui ele vai para 0, ele vai desaparecer. Então, eu vou trabalhar só com esses dois termos aqui, esse aqui e esse aqui, simplificando minha conta. Essa vai ser a equação que eu vou ter que resolver nesse caso. Mas está muito complexo. Então, para o vídeo, volta lá e vai pegando os argumentos. Eu sei que não é fácil, não. Então, a gente precisa fazer só dentro do poço. Dentro do poço. Qual é a equação que a gente vai resolver? A equação de Schrödinger independente do tempo, só que sem aquele termo dependente do potencial. Por quê? Porque o potencial é 0 dentro do poço. É isso que a gente vai fazer. D quadrado psi. Estou omitindo o x aqui, porque você sabe que ele só depende de x mesmo. Igual a E psi. Então, essa é a equaçãozinha que a gente vai resolver aqui. Já simplificou bastante, né? Bem facinho pra gente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse pedaço aqui, eu vou jogar para outro lado, tá? Você já vai entender por que eu vou fazer isso. Mas eu vou pegar todo esse pedaço em laranja e vou jogar para outro lado. Ele vai ficar assim, D quadrado psi ADX ao quadrado igual a menos 2ME dividido por H cortado ao quadrado vezes o psizão. Nossa, que equação difícil de eu resolver. Quer ver que não é tão difícil assim? E você já fez isso uma vez na vida? Aqui, você já conhece essa equação, vai por mim. Eu vou, para facilitar a nossa vida aqui, eu vou pegar esse termo aqui, eu vou chamar ele e dizer que ele é k quadrado, tá? Eu dou um apelido para ele. E aí, como que ficou a nossa equaçãozinha aqui? Ela ficou assim, D quadrado psi dx ao quadrado igual a menos k quadrado psi. Quer ver como é que você conhece uma equação parecida com essa? Lembra lá do movimento harmônico simples, MHS, que você resolvia o sistema massa-mola e aí você tinha a lei de Hooke, que era F igual a menos kx? Só que você sabe que F é igual a MA. E o A ele é igual a derivada
segunda da posição em relação ao tempo. Não era isso que a gente tinha? Aceleração é derivada segunda da posição em relação ao tempo. Então, se você jogar esse termo aqui no lugar desse f, o que você vai encontrar? M d quadrado x a dt quadrado igual a menos kx. Vou passar o m para o outro lado, olha como é que vai ficar. D quadrado x a dt ao quadrado igual a menos k sobre mx. Compara as duas aqui, ó. Eu tenho... Aqui, ó. Compara as duas. Essa aqui de baixo, que você fez lá para o MHS, lá em Física 1, com essa aqui agora. Ó. Você tem, em vez de x, esse x virou psi. Esse t virou x. Esse t virou x e a constante é uma constante diferente. Mas percebe que é a mesma equação, só muda as letrinhas. Então, que não é uma equação tão difícil assim de resolver. E a gente já sabe qual é essa solução. Nessa solução aqui do MHS, a gente fazia que x é igual a cosseno de ômega t mais φ. Era isso que a gente fazia. Aqui a gente vai ter uma solução um pouco mais geral. Em vez desse φ, a gente vai colocar uma parte que depende do seno e uma parte que depende do cosseno. Quando a gente resolvia aqui para o MHS, a parte dependente do seno, ela estava escondida aqui dentro desse φ aqui. E então, beleza, o que a gente vai fazer? A solução geral dessa equação diferencial, a gente tem a seguinte equação aqui, vou colocar ela grande porque ela é importante para a gente. A gente vai trabalhar com ela bastante. Então, psi de x é igual a seno de kx mais b cosseno de kx. Então, essa é a solução geral aqui. Só não confunde esse k com esse k, tá? São constantes diferentes. Que eu só dei o exemplo para você perceber que era uma equação que você já conhecia. Então, essa vai ser a minha equação de onda aqui, ó, na verdade, minha autofunção, ó, a parte que depende da posição da minha função de onda. Como é que a gente fez ela? Relembrando aqui, a gente percebeu que a minha função de onda pode existir só dentro do poço, e dentro do poço o potencial é zero, então a gente fica com essa equação rosa aqui, e aí a gente consegue resolver e identificar que a resposta é desse formato. A seno de kx mais b cosseno de kx. O que é o A? Uma constante que eu não sei. O que é o B? Uma constante que eu também não sei, preciso descobrir. Então, eu vou tentar descobrir qual que é o valor de A, qual que é o valor de B e qual que é esse valor de K aqui, que também ele vai aparecer, ele vai ficar mais claro daqui a pouco. E agora eu vou utilizar minhas condições de contorno aqui, ó, para tentar descobrir quais constantes são essas. O que eu sei? Eu sei que quando x é igual a zero, eu sei que psi é zero, né? Opa, psi é igual a zero. O psi de zero é igual a zero também, né? Que é essa condição de contorno aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o zero aqui e vou ver o que vai aparecer. Então, eu vou ter, ó, psi de zero igual a seno de k vezes zero mais b cosseno de k vezes zero. Aqui, ó. Aqui, ó, vou fazer mais um passo só para a gente não se perder. Aqui vai ficar assim, ó, a seno de zero, né? Seno de zero mais b cosseno de zero, porque k vezes zero, zero, k vezes zero, zero. Mas olha só, seno de zero já é zero. Então, esse termo aqui ele já desaparece, o termo inteiro. Já cosseno de zero é 1. Isso aqui é 1. Então, ficou aqui igual a b. Ou seja, psi de zero é igual a b. Só que quanto que tem que valer esse psi de zero? Tem que valer igual a zero. Ou seja, b igual a zero. Olha que beleza. O que a gente fez aqui? Eu só disse que só estou avaliando minha função de onda no ponto em que x é igual a zero. E quando x é igual a zero, só sobra o b. Então, o b imediatamente tem que ser zero. Então, agora, a minha função de onda vai ficar dessa forma aqui, ó. Igual a seno de kx. Quando eu falo função de onda, você entende que é a parte da função de onda que depende da posição, né? Só um costume de falar aqui. Então, só tem que resolver isso aqui agora, ó. Só sobrou isso. Agora eu vou utilizar minha segunda condição de contorno, que é essa daqui, ó. Essa vai ser minha segunda condição de contorno. Quando eu aplico ela, o que eu vou ter? Vamos ver. Vamos tentar entender aqui, ó. Psi de L é igual a seno de KL. Isso tem que ser quanto? Tem que ser zero. Então, eu tenho que A
seno de KL vai ser igual a zero. Como que eu faço que isso seja zero? A pode ser zero. Se A for zero, beleza. Se A for zero, está sempre satisfeita essa equaçãozinha aqui. Só que se A for zero, a função de onda, o A e o B vão ser zero e a função de onda é zero em todos os pontos do espaço. Ou seja, a função de onda não existiria. Então, A não pode ser zero. De novo, por que A não pode ser zero? Porque se A for zero, a função de onda como um todo é zero em todos os pontos do espaço. Então, a partícula não está existindo, não existe a partícula naquele lugar. Mas a gente está partindo do pressuposto que a partícula está lá. Então, a gente já tem uma inconsistência. A não pode ser zero. Então, a gente já sabe que A não pode ser zero. B podia porque aí sobrava o A. Não tem problema. B obrigatoriamente é zero, o A não necessariamente é zero. Então, o que tem que anular aqui, ó? Para isso valer, porque o A não pode ser zero. Então, esse termo aqui é do seno que tem que ser zero. Então, eu tenho que seno de KL, isso aqui que tem que ser igual a zero. E vamos lembrar que quando que um seno é zero? A gente sabe que seno de zero é zero, seno de 180 é zero. A gente sabe também que o seno de 360 é zero. E assim por diante. Cada vez que eu vou dando meia volta, vai ficando zero, né? Cada meia volta no círculo trigonométrico, o seno vai virando zero. Então, esse KL, ele tem que, obrigatoriamente, pegar esses valores aqui, 0, 180, 360 e assim por diante. Então, o KL, vamos lembrar em radianos, quanto que é isso aqui? Isso aqui é pi radianos. Isso aqui é 2 pi radianos. O próximo aqui ó, é 540, se eu não estou enganado. 540 graus é igual a 3 pi radianos. Então, percebe comigo que KL tem que ser igual a π vezes um número inteiro aqui qualquer, que eu vou chamar de n. Porque o KL ele tem que ser ó, igual a π ó, vezes n. E aí eu vou ter lá π n igual a 1. Aí foi 180 graus. N igual a 2, 360 graus. N igual a 3, 540 graus. E assim por diante. Então, se KL for igual a um número inteiro qualquer vezes π, aí eu tenho que é satisfeita a minha condição aqui. Tenho que é satisfeita essa condição de que seno de KL vai ser igual a zero, que era o que a gente queria. L é um número, é uma constante, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tentar identificar esse meu K. Eu vou isolar o K dessa equação que eu acabei de encontrar. K vai ser igual a... Vou colocar o N primeiro, né? Só para deixar ele mais usual. NΠ sobre L. Então, de certa maneira, eu encontrei o valor de K, porque o L depende do tamanho do meu poço, que é das condições do meu problema. Π é o 3,1415 e assim por diante. E o N é um número inteiro. O N ele vale igual a 1, 2, 3 e assim por diante. N pode ser zero? N não pode ser zero. Por que o N ele não pode ser zero? Porque se a gente colocar o N igual a zero, olha o que acontece. Se o N for igual a zero, o K é zero, certo? Aqui, ó. N igual a zero, K é zero. Aí vamos jogar aqui o K igual a zero. Vai ficar, ó, que psi de x é igual a seno de zero vezes x, que é igual a zero. E aí, de novo, eu não tenho onda nenhuma. Então, o N não pode ser igual a zero. Se o N for igual a zero, a minha função de onda é zero em todos os pontos do espaço. Ou seja, eu não tenho partícula e aí não faz sentido nenhum. Então, ela não pode ser zero. Beleza, então o que a gente encontrou até agora? Ó? Vamos resumir aqui. Ó. Qual é a nossa função de onda até agora? É um psi de x igual a seno de NΠ sobre L vezes o x. E é isso, né? Só que tem um detalhe aqui, ó. Essa função de onda ela depende do n. E essa condição, esse a aqui, que vai ser a nossa condição de normalização da função que a gente vai ver depois, ela depende de nzinho também. Então, a gente vai escrever da seguinte forma aqui, ó. Minha função de onda ela depende de n. A gente já vai entender o que é esse n aí. Mas apareceu esse subíndice n. Beleza, vamos lá. Vamos fazer mais algumas continhas aqui, mais algumas considerações. Vamos relembrar o que é esse k aqui que eu estou chamando, para vocês já se ver onde que eu quero chegar. Ó.
Eu estou dizendo para vocês que 2me sobre h cortado ao quadrado é igual a k ao quadrado. Vou até escrever aqui, ó, para a gente não esquecer, para não ficar muito afastado. Eu falei para vocês que k ao quadrado era igual a 2me dividido por h cortado ao quadrado. Uma coisa legal de eu descobrir o que é a tal da energia, né, gente? Então, eu vou tentar isolar essa energia aqui, ó. Posso fazer isso simplesmente normal, né? Isolando. E igual a k ao quadrado vezes h cortado ao quadrado dividido por 2m. Mas olha aqui, o k eu sei quanto que é. O k é nπ sobre L. Ou seja, ó, a energia vai depender do n. Esse nzinho aqui que a gente encontrou, que quando você faz a primeira vez parece que saiu do chapéu aqui que você inventou, você percebe que vai existir um número aí que vai determinar para a gente a energia. Então, vai ter um critério aqui que vai dizer para a gente qual que é a nossa energia do sistema. Então, substituindo o k que a gente encontrou aqui, eu vou ter que E vai ser igual a n ao quadrado. Por que n ao quadrado? Porque k está ao quadrado, né? Π ao quadrado dividido por L ao quadrado, h cortado ao quadrado dividido por 2m. Vou reescrever isso aqui de uma maneira mais bonitinha. Energia vai ser igual a n ao quadrado, que multiplica h cortado ao quadrado, vezes o π ao quadrado, dividido por 2ml ao quadrado. Repara comigo que toda essa parte da direita aqui, ela vai ser constante. Todo o termo da direita aqui, ó, tirando n, ele vai ser constante. Dá para ler o que está escrito aqui, gente? Ó, é n ao quadrado vezes h cortado ao quadrado, π ao quadrado, dividido por 2ml ao quadrado. Toda essa parte aqui da direita, ela vai ser constante. Se você sabe que partícula que você tem, a massa dela é definida. Se você sabe o tamanho do poço, o L é definido. Então, tudo isso aqui vai ser uma constante. E aí, como é que a gente pode reescrever isso aqui, ó? Peraí, primeiro vamos pensar o seguinte, ó. A energia vai depender de uma constante que multiplica esse n. Esse n aqui, a gente tem que escolher qual que é. Então, como a energia depende do n, eu vou colocar um nzinho aqui também, o subíndice n também. Vamos escrever algumas dessas energias. Por exemplo, ó, o n começa no 1. Então, o E1 vai ser igual a 1 ao quadrado vezes h cortado ao quadrado, π ao quadrado, dividido por 2ml ao quadrado. Esse é o E1. O E2 vai ser igual a 2 ao quadrado vezes h cortado ao quadrado, π ao quadrado, dividido por 2ml ao quadrado. Ou, de uma maneira mais simples, eu posso escrever que o E2 vai ser igual a 2 ao quadrado vezes o E1. Então, de maneira geral, o que eu posso escrever? Para você perceber onde que eu quero chegar. Eu vou dizer para vocês que o EN vai ser igual a n ao quadrado vezes o E1. E o que é o E1? Esse negocinho verdinho aqui que eu escrevi para vocês. Ó. Esse aqui é o E1. Ou aqui, ó, né? Esse é o E1. Então, essa vai ser a energia dessa minha partícula. Essa vai ser a energia da minha partícula, n ao quadrado vezes o E1. Ou aqui, ó, se você quiser saber o valor da constante, esse é o valor da constante. Então, eu já encontro aí a energia do meu sistema. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu encontrei a minha função de onda, a minha autofunção, a minha função de onda dependente só da posição, e encontrei a energia do sistema quando eu estou circulando de vermelho, que são as respostas finais, tá, gente? Então, o resto é dedução. E aí fica meio perdido no meio do caminho, mas é isso. Circulei de vermelho aqui é super importante. Então, eu encontrei minha função de onda, encontrei a energia do sistema. O que está faltando eu fazer? Está faltando eu normalizar. O que é normalizar? Eu impor que a chance de eu encontrar essa partícula no espaço é de 100%. Não pode ser mais do que 100% e não pode ser menos de 100%. Se eu olhar todo o espaço, essa partícula ela tem que estar em alguma região do espaço. E essa probabilidade não pode ser maior do que 100% também, senão eu vou ter duas partículas. Aí já não faz mais sentido, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa normalizar. Essa é a palavra que a gente usa. Normalização. Normalizar. O que é normalizar? Normalizar é você encontrar essa constante de maneira que a sua partícula tenha 100% de chance de ser encontrada no espaço. Como que eu vou fazer isso? Eu vou impor que a chance de encontrar a partícula vai ser 100%.
E aí a gente vai utilizar a interpretação lá do Max Born. Que vai fazer, ó, a integral de menos infinito a mais infinito dessa minha função de onda aqui, complexo conjugado, vezes ela, opa, esse aqui eu coloquei o maiúsculo, vezes ela mesma, dx tem que ser quanto? Tem que ser 1, né? Que 1 que é o 100%. Então essa é a condição que eu vou ter, essa é a condição que eu vou... Tem uma nzinha aqui também. Essa é a condição que eu vou impor, essa é a equação que eu vou resolver. O que isso quer dizer na prática aqui, ó, no meu caso específico? Essa aqui é a condição de normalização genérica, tá? Isso aqui vai valer para qualquer coisa. Agora aqui é a condição, esse aqui é a minha função de onda, agora a gente vai fazer essa condição para esse caso específico que eu estou resolvendo. Como é que eu vou fazer? Eu sei que tem partícula só de 0 a L, tá? Então eu não preciso integrar de menos infinito a mais infinito. E aí eu faço aqui o meu complexo conjugado e dx. É só repetir aqui o que eu estou fazendo. Vai ser AN seno de NP sobre LX. Aí, complexo conjugado, você só troca o sinal do que está imaginário. Como não tem nada imaginário, eu não troco o sinal de nada. Então fica AN seno de NP sobre LX. Esse N aqui é subíndice, tá? Não está multiplicando. Dx. Eu posso colocar tudo ao quadrado, né? Poderia já de primeiro ter feito ao quadrado, mas não quis. Então vai ficar integral de 0 a L de... Opa, igual não. De AN ao quadrado vezes o seno ao quadrado de NP sobre LX dx. Isso aqui tem que ser igual a 1. Se você... Esse aqui é uma constante, tá? Vou tirar ela para fora da integral. AN ao quadrado, integral de 0 a L, de seno ao quadrado de NP sobre LX dx igual a 1. Essa integral que eu vou resolver para você, joga lá no Wolfram Alpha ou procura numa tabela de integrais. Particularmente não sou muito bom com integrais também. Mas se você resolver ela, ela vai dar L sobre 2 igual a 1. Ou seja, eu tenho que o AN ao quadrado vai ser igual a 2 sobre L, ou seja, AN vai ser igual a raiz de 2 sobre L. Então, encontrei o valor de AN. AN igual a raiz de 2 sobre L. O que é o AN? O AN é uma constante que serve para eu normalizar a minha função de onda. E aí, finalmente, eu chego de fato na resposta final, nessa função de onda que depende só do espaço. E ela vai ficar assim, ó. Psizinho de x igual a raiz de 2 sobre L. De onde que é o 2 sobre L? Aqui, ó, que eu acabei de encontrar. O critério de normalização era o A. Seno de NP sobre L vezes o x. Tá aqui a minha função de onda. Essa aqui é a resposta final. Essa é a resposta final do nosso problema. E aí é só você acoplar ela com a parte dependente do tempo. Esse nzinho que apareceu, e vai aparecer vários númerozinhos inteiros, ou que número ímpar, número par, que vão aparecer no nosso sistema. Esse nzinho, ele recebe um nome especial aqui, ó. Ele é o número quântico. É só n que é número quântico? Não, tem vários números quânticos diferentes. Mas quando aparece esses números que definem um estado aqui, que define energia, a gente dá o apelido para ele de número quântico. Então esse nzinho que apareceu, a gente chama ele do quê? De número quântico. Beleza, cheguei nessa resposta, você olha, tem uma função seno e talvez não te diga nada. Então vamos fazer o desenho dessa função de fato, tá? Eu vou colocar no software matemática que plota a função, que é só para facilitar a nossa vida, mas é uma função seno, você sabe como é que é a cara da função seno. Então a gente vai desenhar essa função seno e vai ficar mudando esse número quântico n aqui só para ver o que acontece, tá? Então tá aí, ó, na tela de vocês uma simulação do matemática. Esse aqui é o psi de x que a gente acabou de encontrar. Esse n é o n, o número quântico n que a gente encontrou. E aí aqui tá de maneira genérica, tá? Não tá normalizado, nada. Tá de maneira genérica para a gente ver a forma da função que a gente acabou de encontrar. Aqui seria o 0, aqui seria o L, né? Então ela tá daqui até aqui dentro do poço. Então quando a gente tem n igual a 1, é igual se fosse uma corda de violão.
Aí a gente tem n igual a 2, ela já muda aqui, ó. Essa é a função de onda. N igual a 3, n igual a 4, n igual a 5 e assim por diante, né? Então, dependendo do número quântico que a gente tem, essa vai ser a forma da função de onda. Ah, o que isso quer dizer? Ó? Vamos ver então aqui, ó, a função de onda ao quadrado. Essa aqui já é a função de onda ao quadrado. O que ela diz pra gente? Ela diz pra gente a probabilidade de encontrar a partícula. Então, se eu tenho n igual a 1, vamos já adiantar o que é o n. N são os níveis de energia que eu tenho. N igual a 1 eu tenho a menor energia. N igual a 2 eu tenho uma energia maior. N igual a 3 eu tenho uma energia maior. Lembra que a gente viu que a energia depende do N. Então são os níveis de energia. Se eu estou no nível de energia fundamental, essa aqui é a função de onda, essa aqui é a função de onda ao quadrado. Se eu estou no segundo nível de energia, essa é a função de onda. Essa aqui é a probabilidade de eu encontrar a partícula. Percebe que já muda, ó. Antes, no n igual a 1, provavelmente a partícula aqui, ó, vai estar no meio. No n igual a 2, a partícula não pode estar no meio. Ela está ou na esquerda ou na direita, né? Essa é a probabilidade de você encontrar a partícula dentro do poço, nas regiões dentro do poço. N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5 e assim por diante. Então, já percebe que a posição que vai estar a partícula dentro do poço, ela muda. Mais uma coisa que a gente pode ver aqui também, ó. Na prática, o que acontece com o caso real? No caso real, a gente não sabe exatamente em que estado quântico vai estar essa partícula, qual que é o N dela. Geralmente, ela está em vários estados quânticos ao mesmo tempo. Então, vamos supor aqui que eu tenho o N igual a 1, o B é o N igual a 2, o C N igual a 3, o D N igual a 4. Então, eu vou ter um pouquinho de cada estado quântico, e aí a minha função de onda não vai ser bonitinha assim. A minha função de onda ela vai ser mais complexa. O que eu estou fazendo aqui? Já escrevo lá depois. No caso real, a minha partícula ela vai ter vários N's ao mesmo tempo, cada um contribuído com um pouquinho. Ó. Se eu pego o segundo estado, é aquele que a gente lembra, ó, só tem o segundo, o N igual a 2 aqui. Ó. Mas ela vai ter um pouco de N igual a 2 e um pouco de N igual a 1, um pouco de N igual a 3, um pouco de N igual a 4. Então, a minha função de onda, no caso, ela vai ficando cada vez mais complexa. Mas a gente vai ver isso em detalhe daqui a pouco. O que era importante aqui a gente ver, ó, que conforme o meu N muda, o local que vai estar minha partícula, a probabilidade de ela estar nos locais, ela muda e é bem parecido com aquela parte de som que a gente via dos harmônicos. Aqui, fechar. Então, beleza, aqui, ó. A gente encontrou nossa função de onda, a gente desenhou essa função de onda. Vamos avaliar agora as energias, né? Que a gente não escreveu as energias, não desenhou as energias. Mas eu vou escrever de uma maneira que vai aparecer bastante. Maneira usual que a gente escreve na mecânica quântica. Para desenhar os níveis de energia, geralmente a gente faz assim, ó. Assim. A gente vai colocar aqui posição mesmo. E aí a gente vai colocar a energia aqui no Y. Em geral a gente coloca mais uma barrinha aqui também, tá? Aqui seria o 0 e aqui seria o L, né? No caso. E aí a gente vai colocando os níveis de energia. Se o N igual a 1, vou colocar o 1 aqui, ó. Essa é a energia do N igual a 1. Que energia que é essa do N igual a 1? É o E1 lá que a gente encontrou, né? Se você lembra, aí o EN é igual a N ao quadrado vezes o E1. Então, se eu tenho, ó, tô com dois quadradinhos aqui no 1. Se eu tô no N igual a 2, eu vou multiplicar por 4, que vai ser 2 ao quadrado. Então, vai ser 4, vai ser 8 quadradinhos, né? Aqui, aqui, aqui. Esse aqui vai ser o E2. Ixi, ficou muito grande. Se eu vou pegar o E3, vai ser 3 ao quadrado. Então, vão ser 9, vão ser 18 quadradinhos. Agora, e nem cabe aqui em cima, mas enfim, vai estar aqui em cima. Você entende o que eu quero dizer, né? Esse seria o E3. Então, quando eu vou desenhar os níveis de energia aqui na mecânica quântica, você vai ver gráficos bastante parecidos com esses aqui. Que você tem na escala Y a energia e aí na escala X a posição mesmo. Isso aqui vai ajudar bastante a gente quando a gente for trabalhar com semicondutores depois. E no exemplo que eu vou dar daqui a pouquinho. Beleza, então vamos lá completar a nossa função de onda agora.
A gente tem os nossos níveis de energia, a gente tem aqui a nossa parte dependente da posição, e a gente quer a nossa função de onda completa, né? Que ela dependa tanto da posição quanto do tempo. Mas isso aqui é bem simples a gente fazer, é só a gente pegar a nossa função de onda dependente da posição, de np sobre L vezes o x, e fazer o quê? Multiplicar por aquele pedacinho lá, dependente do tempo, menos IET sobre H cortado. Olha que beleza. Esse aqui vai ser a nossa função de onda completa. Simples, né? Encontramos aqui a nossa função de onda completa. Lembra que eu falei para vocês que no caso... Aqui tem um N aqui, tá? Esqueci de colocar o N. No caso real, como seria um caso real? No caso real, a gente não consegue definir exatamente que estado a partícula está, porque geralmente ela tem vários estados ao mesmo tempo. Então, o caso real, esse aqui é a função de onda com o número quântico n. No caso real, o que a gente vai ter? A gente esquece esse n aqui, ó. Mas a gente vai ter um somatório, já explico melhor isso, em n de uma constante que depende do n, psizão, n de x e t. O que mudou aqui, ó? Esse termo aqui da direita é exatamente esse termo aqui de cima. Só que no caso real eu vou ter vários níveis de energia ao mesmo tempo. Então vou ter uma probabilidade de estar no E igual a 1, vou ter uma probabilidade de estar no E igual a 2. E cada probabilidade de eu estar no estado vai ter uma constantezinha aqui, ó, que vai me dizer, ó, 10% de estar no estado 1, 20% de estar no estado 2. Então seria tipo aqui, ó, o C1 igual a 0,2, o C2 igual a 0,3, o C3 igual a 0,5 e assim por diante. Aí eu vou somar, eu vou fazer uma sobreposição de funções de ondas em estados diferentes, cada um contribuindo com uma porcentagem diferente. E aí é aquele gráfico que eu mostrei para vocês ali no matemática, que aí você coloca um pouquinho do n igual a 1, um pouquinho do n igual a 2, um pouquinho do n igual a 3 e vai colocando vários n's diferentes aí. Mas geralmente se a energia da partícula não é tão indefinida assim, a probabilidade de estar num estado só é tipo 99% de estar no E2, 99% de estar no E3, mas tem 1% de estar no outro. Em qual dos dois ela está? Está nos dois ao mesmo tempo, na realidade. Lembra, né, que a partícula não está num lugar só. Ela pode estar nos dois estados ao mesmo tempo e ela vai estar nos dois estados ao mesmo tempo. Exceto quando a gente mede. Aí quando a gente mede ela colapsa e vai para um estado só. Beleza. Algumas considerações sobre o que a gente encontrou aqui. Que são considerações. Essa primeira não é tão importante, a segunda é a mais. A primeira delas é que a energia do estado fundamental é o E1, né? A energia do estado fundamental não é zero. Olha que engraçado. Geralmente a gente pensa que o nível mais baixo de energia é zero. Nesse caso não é zero. Não tem como colocar uma partícula com zero de energia aqui dentro. Não tem como. A energia mais baixa que ela pode ter é o E1. Ela não pode ter o E0. Lembra que a gente falou que se for E0 ela nem existe lá. Então a energia do estado fundamental não é zero. A gente chama isso da energia do ponto zero. Energia de ponto zero. E mais importante aqui, ó, e que de fato, aqui talvez, eu acho que aqui que aparece a coisa que de fato para mim é legal de a gente perceber, ó, que as contas mostram a realidade, é que os estados são quantizados. O que isso quer dizer? Já explico. Os estados são quantizados. São quantizados. O que quer dizer estados são quantizados? Quer dizer o seguinte aqui pra gente, ó. Eu não posso estar aqui, ó. Não posso estar num estado com energia aqui, ó. No verdinho. Eu não posso estar no estado aqui, ó. Ou eu tô no E1, ou eu tô no E2, ou eu tô no E3, ou eu tô no E4. Então, eu consigo contar os estados. Eu não tenho estados intermediários. Esses estados não existem. E aí daí que vem a física quântica, quer dizer que eu consigo contar. Então eu não posso ter o estado 1,1, 1,2,
Ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4 e assim por diante. Então eu não tenho um infinito de estados aqui, ó. Quando a gente vai pro pequeno, quando a gente vai, observa as coisas muito pequenas, o que a gente tem? A gente tem que a gente consegue perceber que os estados são quantizados. O nosso universo funciona assim. Os estados, eles são quantizados. Ah, mas eu não vejo esses estados quantizados aí no meu dia a dia. Quer ver por que você não vê? Vamos relembrar como é que a gente calcula a energia. A gente viu que EN é igual a N ao quadrado, H cortado ao quadrado, π ao quadrado, dividido por 2ml ao quadrado. Não era isso que a gente tinha visto? Só que agora repara aqui ó, comigo, o que vai acontecer se o L é grande. Se o L é grande. L é muito grande, vamos aumentar o valor do L. Se o L é muito grande, o EN ele diminui, né? O EN diminui. E aí, se eu for desenhar, se o L for grande, tipo, sei lá, 1 milímetro, que seja, uma partícula presa num poço de 1 milímetro. Aí, esses níveis de energia, quando você for observar, vai estar o E1 aqui, o E2 vai estar aqui, o E3 vai estar aqui, o E4 vai estar aqui. E esses níveis de energia, eles vão ficando tão próximos que você percebe ele como se eles fossem um contínuo de níveis de energia. Por isso que quando a gente vai por macroscópico, que a gente chama, a gente não percebe essa quantização de estados, mas a quantização de estados está lá. O que acontece é que os estados são tão pequenos que acaba que você não enxerga eles, você não enxerga essa quantização. É o mesmo exemplo da televisão. Se você tem uma televisão aqui, ó, pega uma televisão, né, normal. Se você olha, tá assistindo sua televisão, você vê o desenho normal lá, né? Agora, se você dá um zoom aqui, ó, o que você começa a ver? Você começa a ver um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Tá errado as cores, né? Mas beleza. Mas você vê os pontinhos, você vê os pixels quantizados. Então é uma analogia bem boa essa aqui, ó. Se a gente dá um zoom no nosso universo, a gente começa a ver os pixels do universo. A gente começa a ver que ele é quantizado. Só que se a gente se afasta, vai aqui para o macroscópico, aí esses pontinhos estão tão próximos que aí parece que é uma coisa contínua. Mas essa quantização sempre está lá. A quantização sempre está lá. Só que se a gente está olhando no macroscópico, a gente não consegue separar esses estados de tão próximos que eles estão. E a gente vê eles como se fossem um contínuo só. Mas, de fato, o nosso universo funciona aqui. Os estados são quantizados no nosso universo. Eu não falei sobre essa parte azul aqui ainda, né? Mas vamos olhar aqui, ó. O que eu quero que você perceba aqui, ó. Eu vou fazer o complexo conjugado. Lembra quando a gente fez a densidade de probabilidade, a gente fez o complexo conjugado da função de onda. Só que a gente pegou a função complexo conjugado e multiplicou pela função de onda. Foi isso que a gente fez. Só que agora, o que eu quero... Só que eu não coloquei essa parte azul dependente do tempo, né? Se eu quisesse colocar a parte azul dependente do tempo, eu teria que fazer o complexo conjugado dela vezes ela de novo. Mas o que eu quero que você perceba aqui, ó? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? O meu psi, meu φ é igual a e elevado a menos i e nt sobre h cortado. E o complexo conjugado dele, só troca o sinal, né? Igual a E mais IE NT sobre H cortado. Então, quando eu faço essa multiplicação aqui, ó, quanto que vai dar? Vai cortar, porque tem o menos aqui, o mais aqui. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, se eu fizesse essa conta aqui, ó, que eu tô falando para vocês, essa conta aqui, ó. Se eu fizer essa conta aqui, ó, considerando a parte dependente do tempo, a parte dependente do tempo, ela sempre dá 1. Então, ela não vai influenciar no meu resultado. Então, aquelas curvas que a gente fez aqui, ó, aquelas curvas que eram assim, ó, ou então, como é que era a segunda? Ou então assim, ó, essas curvas, elas não dependem do tempo. É isso que a gente encontrou. Que a parte temporal, ela não vai mudar a probabilidade de eu encontrar essa partícula em algum lugar. Então, o tempo não muda a probabilidade de eu encontrar a partícula, nesse caso aqui, tá, gente? Então, nesse caso, a partícula sempre vai estar no mesmo lugar, independente
do tempo que você estiver olhando. O que é surpreendente, né? Porque se você imagina uma partícula dentro de um poço, uma partícula clássica, o que você imagina? Ah, a partícula está andando aqui, ó, tá aqui, tá aqui. Então, num tempo ela está aqui, num tempo ela está aqui, num tempo ela está aqui. Ela vai andando, né? Ela pode, dependendo de quando você olha ela está batendo aqui na parede de um lado, na parede do outro. Você vai encontrar ela aqui, ou aqui no meio, ou aqui, ou aqui, ou aqui, e assim por diante. Mas agora, no mundo quântico, o que a gente sabe? Que a partícula está aqui, ó, em todos esses pontos ao mesmo tempo. Não tem essa questão da partícula batendo, mesmo ela tendo energia. E parada ela também não está. É uma interpretação um pouco diferente. O que você precisa fazer agora, antes da gente terminar, que eu já vou para o meu último exemplo, que eu prometi para vocês que a gente ia ver um exemplo real. Eu quero que vocês refaçam essas contas que eu fiz. Essa dedução que eu fiz do começo até o final, precisa saber fazer. Então pega lá e refaz toda essa conta aqui que eu fiz. Preciso que você saiba fazer isso. Mas se você quiser, pode esperar terminar a aula para você fazer. Não precisa fazer. Ou faça agora, talvez seja melhor. E aí pausa e continua daqui a pouco. Mas nesse meio tempo aqui, o que eu vou mostrar para vocês? Vou mostrar uma aplicação, que é uma TV de ponto quântico, que já existe, ó, TV de ponto quântico. Vou pegar uma foto aqui para você ver do que eu estou falando. Então tá aí um exemplo de uma TV de QLED, já vende aí pra caramba na internet, aí não é difícil encontrar. E aí, como é que é feita essa TV aqui, ó? Ela tem um filme que ela tem um monte de ponto quântico. A gente consegue entender esse ponto quântico com a física que a gente acabou de ver. Porque olha só, se eu faço um ponto quântico é bem parecido com esse poço quadrado infinito que a gente está fazendo aqui, tá? Nesses desenhos que a gente fez. Vou até desenhar aqui de novo. Esses níveis de energia. Então eu tenho os níveis de energia possíveis dentro desse ponto quântico, ponto quântico ou desse poço infinito que a gente viu. A gente viu aqui a energia. A gente tem aqui o E1 e a gente tem aqui o E2. E você pode pegar e o E3 e assim por diante. E você pode pegar materiais que essa energia que você escolhe essa energia, lembra que essa energia depende basicamente do tamanho do poço, de maneira que aqui, ó, vamos supor que a gente tem um elétron nesse nível de energia. E aí ele perde energia e ele salta para cá. Igual se fosse lá o modelo de Bohr. Lembra do modelo de Bohr? Que você tem o núcleo. Vou fazer para cá. Você tem o núcleo, aí você tem os níveis de energia. E aí quando um átomo ele pula de um estado mais energético para o menos energético, o que ele faz? Ele emite luz, um fóton. E para aqui também vale. Quando esse elétron ele vai do estado excitado para o estado menos energético, ele perde energia. Que energia que ele perde? Ele perde a diferença aqui dos estados, né? E2 menos E1. E1. Isso aqui vai ser igual a energia de um fóton que ele vai emitir. Então, quando ele pula aqui, ó, do E2 para E1, ele emite um fóton com energia E2 menos E1, que é a diferença da energia dos estados. Então, você pode projetar esse ponto quântico, esse poço quadrado infinito, para que essa luz que ele emite, por exemplo, seja azul. Aí você coloca um outro poço quântico de outro tamanho, e aí ele agora, os níveis de energia eles são menores aqui, ó. Por exemplo, esse é o E1 e o E2 agora está aqui. E aí quando esse elétron vai daqui para cá, ele não vai emitir mais uma luz na cor azul, por exemplo, ele vai emitir uma luz na cor vermelha. E o que você está fazendo nisso aqui, ó, na prática? Com esse poço, ou com esse ponto quântico, que seja, que é TV de ponto quântico, esse poço aqui, a ideia é a mesma. Regulando o tamanho desse poço, o que você vai ter? Você vai ter um pixel que emite em azul, um pixel que emite em vermelho, e aí você faz também um pixel que emite em verde, e aí se você fez isso, você já tem o padrão RGB. Vermelho, red, verde, green, blue, azul. Então você fazendo esses três tipos de ponto quântico, que a ideia é exatamente a mesma desse poço quadrado infinito,
o que você tem? Você tem pixels que brilham em vermelho, em verde e azul, e aí você consegue fazer sua televisão. Então essa televisão de ponto quântico, quando fala quântico na internet geralmente é coach quântico que não leva a lugar nenhum. Nesse caso, é verdade sim, porque a TV de ponto quântico utiliza desse princípio que a gente acabou de ver, de você confinar um elétron, confinar uma partícula num poço de potencial. Quando você faz isso, os níveis de energia são bem definidos, e aí se você excita essa partícula, quando ela volta, ela emite exatamente naquele comprimento de onda que você quer. Mas você falou que a partícula tem vários níveis diferentes. Sim, mas lembra que eu falei, né? Tipo, 99,9% de chance de estar no E2 e o 0,01 de estar no E1. Então, como você tem vários elétrons ali presos no seu poço quântico, na média ele vai emitir só na cor que você quer. Tá? É praticamente irrelevante a emissão nas outras cores. Para você ver aqui, ó, inclusive você acha materiais aqui, ó, o que eu estou falando, a estratégia da indústria é um pouquinho diferente da nossa, não é exatamente um poço quadrado, ela faz uma esfera. E aí, em vez de você prender em uma dimensão, você prende a sua partícula em 3 dimensões. Então ela está presa em 3 dimensões numa esferinha. Essa esferinha que é o poço quântico que a gente tem, que é esse ponto quântico que a gente tem para essa TV que a gente está mostrando aqui. Mas o que eu quero que você perceba é aqui, ó. Talvez vou aumentar um pouquinho mais. Que ele fala, ó, que a cor emitida vai depender do tamanho dessa sua esfera. Ó. Se for 2 nanômetros é azul, se for 3 nanômetros é verde, se for 6 nanômetros é vermelho. Mais ou menos isso. Então, conforme você aumenta o tamanho dessa sua esfera, ela emite em energias menores, né? Porque o vermelho é menos energético que o azul. Então, para poços menores, eu tenho mais energia. Para poços maiores, eu tenho menos energia. Será que isso bate com o que a gente viu? Vamos olhar aqui as nossas energias, ó. Eu falei para vocês que se eu aumento L, eu aumento o tamanho do poço, o tamanho da minha esfera, a minha energia emitida vai cair. Não é mais ou menos a mesma coisa que a gente vê aqui, ó? Se o tamanho do L aumenta, o E ele diminui. Como o vermelho é menos energético, bateu, é isso mesmo. É exatamente isso. Então, se eu pego uma esfera, ali é uma esfera core shell que chama, esse é o nome técnico dela. Na realidade, tem até uma foto de uma esfera core shell, é isso aqui, ó. Se eu pego essa esfera e eu aumento o tamanho dela, então a minha barreira de potencial é essa parte amarela aqui, depende não sei exatamente qual material que é, mas o meu poço é essa parte verde, essa parte azul e vermelha. O meu poço é a parte azul e vermelha, a parte de dentro dele, que o elétron pode se mexer à vontade, só que ele não pode atravessar essa parte amarela aqui. Se eu aumento o tamanho dessa esfera, é como se eu estivesse aumentando o tamanho do meu poço. E aí, a diferença dos estados entre o primeiro e o segundo estados, a energia diminui e aí eu emito no vermelho. Se eu quero emitir no verde, o que eu faço? Faço uma esfera menor, que aí a diferença do primeiro para o segundo estado aumenta e aí eu emito numa cor diferente, numa cor azul ou verde, dependendo do tamanho da bolinha. Então, dependendo do tamanho da esferinha que eu coloco, eu emito numa cor diferente. Mas beleza. Da onde que veio tudo isso? Repetindo aqui, ó, toda essa ideia, aqui é na prática, né? Que a gente viu o caso mais simples, olha só o que a gente fez. Toda essa ideia vem da gente resolver a equação de Schrödinger num poço de potencial, aí a gente percebe que os níveis de energia são discretos, a energia é quantizada, e aí eu percebo que se eu pegar alguma partícula que troca de estados do E2 para o E1, do E3 para o E1, ela pode emitir um fóton com uma energia bem definida. E se eu escolher essa energia nas cores, para bater com as cores que eu quero, azul, verde, vermelho, eu consigo fazer um equipamento que reproduz cores igual uma televisão.
já vem da física quântica aí. Quer dizer então que sempre que eu pular aqui do E2 para o E1 eu vou emitir luz? Não, são materiais específicos que conseguem emitir luz preferencialmente. Às vezes ele só cai daqui para cá, ele só emite calor, por exemplo. Ele não necessariamente vai emitir luz, tá? Não é todo material que emite luz. Ele perde energia por energia térmica, ele excita o sistema como um todo, as paredes do sistema, por exemplo. Então nem sempre, dependendo do material, nem sempre ele vai emitir luz. Dependendo do material, sim, não é toda bolinha que vai emitir luz. Tem que ser bem pensado. Resumindo a aula de hoje, a gente fez o posto quadrado infinito e a gente mostrou que vai existir quantizações dos estados e para você, que fica para você fazer, repetir as contas aqui que eu fiz. E é isso. E até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai fazer o átomo de hidrogênio.